Boa noite, muito boa noite a todos vocês. A gente está aqui nos acertos, tivemos um problema sério hoje aqui. Para variar, o Facebook deu uma atrapalhada na nossa conexão, enfim. Mas agora eu acredito que esteja tudo sob controle, tudo funcionando. E sejam todos bem-vindos. Quero dar o meu boa noite a todos vocês e especialmente ao pastor Rodolfo, que está aqui comigo hoje. Estamos aqui dividindo a bancada, solitários. Verdade. O Jonatas e o Leandro estão ali batalhando, brigando com o Facebook, mas está tudo certo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Leandro, Jonatas. Com a graça de Deus, estamos aqui hoje mais uma vez em mais uma transmissão, depois de muitos desafios e muito suor derramado aqui, mesmo em uma noite relativamente fria. Com a graça do Senhor, estamos aqui iniciando mais essa nossa transmissão. Que Deus abençoe ricamente as nossas vidas nessa noite e que possamos aprender um pouquinho mais da sua palavra. Amém. É isso aí. Hoje a gente vai continuar falando um pouco do que foi falado na semana passada, né? Ainda dentro dos temas aí de relacionamentos, as relações perigosas, parte 2. Então é uma sessão do Tá na Bíblia, enfim, misturado com tudo que a gente tem falado aqui, baseado naquelas perguntas que os irmãos responderam há um tempo atrás. Inclusive já teve outro questionário que rodou esses dias, né? Isso. E em breve a gente vai preparar também a próxima sessão de programas, de estudos, na verdade, para a gente compartilhar aqui com os irmãos. Então, antes da gente iniciar aqui, eu só quero convidar você a, por favor, dar um gostei, um like aí se você puder nesse momento e também compartilhar essa transmissão para os seus amigos, aqueles que te seguem aí, que estão junto com você na sua página do Facebook, e assim mais pessoas se ajuntarem a nós para esse estudo nessa noite. Perfeito. Certo? E aí, pastor Rodolfo, o que a gente pode esperar dessa conversa de hoje, antes da gente iniciar aqui e fazer uma oração para começar? A nossa ideia hoje é continuar tratando um pouquinho, né, a respeito de relacionamentos. Na terça-feira passada, a gente gastou a nossa transmissão praticamente toda falando a respeito dessa ideia e dessa realidade de julgo desigual, né? O que é o julgo desigual? O cristão pode se relacionar com quem não é crente, quem não é cristão. E aí a nossa ideia hoje é gastar um tempinho falando a respeito de divórcio, que é algo que também está aí no nosso meio. Falar um pouquinho sobre relacionamentos quebrados, principalmente agora, né, nesses dias de pandemia, de quarentena. A gente tem acompanhado aí relatos, né, do aumento de problemas em relacionamentos. Sim. Tratar lá no final, se der tempo, um pouquinho sobre sexualidade, sobre sexo e Legal. Assim por diante. Muito bom. Então, antes da gente começar aqui, vamos fazer uma oração para a gente compartilhar desse momento? Vamos lá? Pai amado e nosso Deus querido, te louvamos, ó Deus, por esse momento, pelo privilégio de podermos estar aqui reunidos com os nossos irmãos, mesmo afastados fisicamente, mas crendo, ó Senhor, no teu ajuntamento, na tua santa misericórdia e graça que nos une pelo sangue de Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor a tua bênção e a tua graça nesse momento em que compartilharemos das tuas vontades, da tua verdade, ó Pai, que o Senhor nos ajude, nos ilumine, ó Pai, para que tudo que seja falado realmente seja a tua verdade, para o louvor da tua glória, Amém. Para engrandecimento do teu nome e para a edificação do teu povo também, ó Deus. Por isso nós pedimos o teu favor aqui nessa hora e que possamos juntos aqui crescermos no teu conhecimento. Amém. Nós oramos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Seguinte, a primeira questão aqui já é para esquentar, então vai começar quente Já. Mas se você tiver alguma questão
que seja relacionada a essa pergunta. Isso. Pode deixar aí no chat, a gente vai tentar responder aqui. Então a gente está hoje num número reduzido, então tenham misericórdia de nós, hoje... tenham um pouquinho de paciência também. Hoje nós estamos sem o grande mestre Jedi. O nosso mestre Yoda hoje não está conosco, então nós somos apenas pequenos padawans, então vai devagar conosco. Então, mas você pode deixar aí no chat, aqui nos comentários, a sua pergunta também, e a gente vai tentar responder ao longo da transmissão, tá certo? Bom, então a primeira pergunta hoje aqui é: o cristão pode divorciar-se? Já começa assim, né? Se tá perguntando se pode, é porque deve estar... Se não tá pensando, às vezes isso já passou pela mente. Ou então alguém já foi questionado por isso, né? Exato. Pode ou não pode? Acho que o poder aí talvez seja uma palavra. Se você pode, talvez poderia ter trocado por se deve, né? Mas vamos ver a resposta aí, vamos lá. Vamos lá. Inclusive, que entra aqui dentro disso que a gente falou, o Benoni falou que lá nos Estados Unidos, que com a pandemia o número de divórcios aumentaram 36% se comparado ao mesmo período de 2019, Nossa. De janeiro a agosto. Então essa pandemia aí veio para colocar as relações à prova. Né? E dentro disso, os cristãos também estão envolvidos, né, nessa realidade dos relacionamentos postos à prova. Então, tentando então responder, né, essa pergunta, eu acho que a gente, como sempre a gente vai falar de salvação, a gente começa falando a respeito do pecado, para a gente entender a grandeza e a necessidade da salvação. Eu acho que para tratarmos a respeito do divórcio, a gente precisa entender primeiramente a respeito do casamento. Certo. Porque eu acho que se lançarmos luz a respeito do casamento, dessa instituição criada por Deus, eu acho que a gente então vê que o divórcio não é o melhor caminho para a solução dos problemas. E aí, como a gente tem feito desde o início das nossas lives lá, na live de número... quase que desde a live de número 1. Hoje nós já devemos estar na 5.850. O casamento, ele é um mandato criacional. Ou seja, ele é anterior à queda. Certo. E, inclusive, a gente já vê isso, o relato, nos dois primeiros capítulos lá do Gênesis. Lá no Gênesis 21, nós vemos... criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E aí, esse relato de Gênesis 1, ele é um relato mais sintético da criação do homem e da mulher. Então, lá em Gênesis capítulo 2, Deus dá mais detalhes a respeito dessa criação do homem e da mulher e das funções que foram atribuídas a eles. Tá. Então, lá depois de falar que o homem foi incumbido de dar nome aos animais, que depois... da tarefa feita, não se achou um auxiliador idônea para o homem, para estar junto com ele, Moisés relata o seguinte a partir do versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Então, a partir desses dois relatos, Sim. nós vemos que faz parte do plano de Deus essa união entre homem e mulher, que hoje nós entendemos e denominamos como casamento. E
por que falarmos a respeito de como um mandato criacional? Porque eu creio que a gente lida de uma forma diferente com um objeto ou uma circunstância cujo plano original é aquele que se propõe. Diferente do que se nós crermos de algo que foi dado como um remédio. E parece que hoje essa é a concepção que as pessoas têm a respeito de casamento. Às vezes até entendem que é algo advindo de Deus, Sim. mas que é dado para remediar as relações pós-queda. E aí, quando eu tenho essa concepção, eu então trato o casamento de uma forma inferior como ele realmente é. E essa ideia do mandato criacional é tão importante que Jesus, mais tarde, ele ratifica essa verdade. Perfeito. Lá em Mateus 19, ele diz, já que nosso programa está na Bíblia, vamos olhar aqui o que está na Bíblia. Então, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Então, eu creio que a razão pela qual há o divórcio hoje no meio entre as pessoas, e isso hoje tem feito parte da realidade da igreja, porque até certo tempo os índices de divórcio eram baixos no meio da igreja. Mas com o caminhar da história, esses índices dentro da igreja foram aumentando. Então eu creio que a razão pela qual as pessoas se separam tão facilmente é por, primeiramente, não levar em consideração essa verdade, que o casamento ela é uma instituição divina e que foi criada antes da queda, ou seja, era algo, era propósito, é o objetivo de Deus ao criar o homem, que esse se unisse à sua mulher. E hoje, se você observar, as pessoas estão muito mais dispostas a querer discutir sobre divórcio do que sobre casamento. Pois é. Você hoje, quando olha as rodas, as pessoas, assim, elas estão muito mais propensas a leis que favorecem o divórcio, a circunstâncias que asseguram que, se por alguma razão o casamento não der certo, eles têm uma cláusula ali que tá ok para sair, que sem tá ok, sem muito prejuízo para as exatamente, pula fora e cada um segue a sua vida. Sim. Mas então, nós falamos primeiro da criação. Sim. E aí, nós temos Gênesis 3. Temos o relato da queda. Perfeito. E que, já ali, nós vemos o primeiro problema conjugal. A primeira DR da Bíblia está ali em Gênesis 3. Tá lá. Porque nós vemos ali que começa quando Deus vai ali e faz a inquirição a Adão do que ele havia feito. Então começa aquele jogo de jogar a culpa um em cima do outro. Certo. E de lá para cá, os relacionamentos enfrentam essa dificuldade, enfrentam problemas. Nós temos os cardos e os abrolhos no meio dos relacionamentos. Então, uma primeira coisa que precisa ficar clara é que nós não podemos fugir do fato de que Deus é contra o divórcio e de maneira nenhuma o quer. Lá em Malaquias 2, deixa bem claro isso. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis.
Ou seja, o divórcio, então, ele é uma concessão. Embora Deus não aprove, Malaquias deixa claro a posição de Deus contra o divórcio. Conforme a gente encontra lá em Mateus 19, o Senhor permite o divórcio por causa da dureza de coração do homem. Nós vemos em Deuteronômio 24, Moisés regulando como o divórcio deveria ser, como ele deveria se formar, que lá fala, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir da casa, e assim Moisés continua falando a respeito disso. Então, na Bíblia, então, nós encontramos, sim, a possibilidade do divórcio. Nós encontramos essas cláusulas, a gente chama cláusulas de exceção. O correto é que a morte separa o casal. Que não haja divórcio. Que dentro das desavenças do relacionamento, que os casais tentem entre si ou que procurem ajuda. O exercício do perdão é sempre necessário nessa questão, mas há sim a possibilidade, e aí a gente vai destrinchar isso mais para frente, há a possibilidade sim do divórcio entre cristãos. Mas essa é a última possibilidade. Acho que o ponto é exatamente esse, né? Muitas vezes a gente está preocupado em como resolver o fim do que se manter casado, né? Acho que o que o senhor falou, né? A gente está mais interessado nessa posição de que se eu vou ter algum prejuízo de me separar, né, de terminar, colocar fim num relacionamento, do que buscar soluções para se manter casado. Acho que muito por isso, né? Porque a gente acaba achando que é algo sem valor ou algo que você pode simplesmente... Acho que um pouco disso também, né? Hoje... na nossa sociedade a família está cada vez mais desvalorizada. Eu acho que isso vem acontecendo ao longo dos anos. Então acaba sendo algo comum. Se não dá certo, separa e termina, né? Como se fosse uma troca de roupa, como se fosse uma troca de carro, de casa, sei lá, né? Exato. Então fica algo descartável e não existe talvez uma preocupação fundamental em entender a razão e o propósito de Deus no casamento e o porquê dele, né? E toda a simbologia também, né? E tudo aquilo que Deus nos ensina através do casamento, né? Só para deixar claro, a nossa igreja não entende o casamento como um sacramento, né? Como os católicos apostólicos romanos. Mas nós entendemos a importância do casamento no plano de Deus e como ele nos ensina, inclusive na relação de Deus com a igreja, né? Enfim, a gente pode também depois explorar um pouco isso. E são tão profundas é tão profunda a importância do casamento para a constituição da família e quanto a família é importante no propósito de Deus, e a gente acaba deixando isso de lado. E é isso, né? E acaba, por causa da dureza do coração do homem, acaba ficando insustentável a convivência, e por isso que Deus diz, né, que ele odeia o divórcio, mas é algo que infelizmente acontece no nosso meio. Exato. Por causa da dureza do nosso próprio coração, por causa do nosso pecado, acabam se findando os relacionamentos aí. E você falou uma questão importante, Gui, que a gente já tocou também em algumas transmissões, essa realidade da falta de compromisso hoje dos nossos dias. Não só com questão de relacionamentos, mas a gente não vê mais uma firmeza hoje por parte das pessoas. Hoje se troca de trabalho, de família, de tudo muito fácil. Inclusive se eu não me engano, acho que ele é sociólogo, o Zygmunt Bauman, ele desenvolveu uma tese que fala que a nossa realidade chama modernidade líquida, onde as coisas se esvaem, se dissolvem muito facilmente. Só que
nós, como cristãos, não podemos ser moldados pela realidade cultural ou filosófica, sociológica, antropológica que nós estamos inseridos. Eu creio que o grande número de divórcios que tem acontecido no meio evangélico, e a grande maioria, porque acabou o amor, porque incompatibilidade, né, a palavra de hoje, né, incompatibilidade, é porque nós estamos ouvindo muito mais a voz da cultura, que nós estamos imersos a ela, do que de fato o que a Bíblia nos orienta. É exatamente isso, e para mim é exatamente esse ponto. A gente precisa estar cada vez mais próximos do Senhor, do nosso relacionamento com Deus, para que isso não nos atinja. Porque, assim, Exato. nenhum de nós está isento de sermos atingidos dessa fraqueza, né? Assim, no sentido de nos afastarmos do Senhor e estarmos mais com os ouvidos no mundo e abandonarmos o casamento, né? E o casamento é sustentado não pela nossa força, mas pelo Senhor e pela sua graça e misericórdia. Então, eu acho que um dos pontos aqui é justamente esse. Exato. Estarmos conscientes do propósito do Senhor para que nós nos para que a gente fundamente o nosso casamento em Deus, né? Porque se a gente deixar simplesmente assim, no que eu percebo, do que eu vivo, você pode ter N motivos para se separar, né? Se a gente olhar simplesmente para a nossa humanidade e por aquilo que para as ofensas que eu posso ter causado para minha esposa e vice-versa, existem, assim, se você for olhar do ponto de vista de relacionamentos comuns, sem você pensar na importância disso no contexto da nossa relação com Deus, você pode achar N motivos para se separar da sua esposa hoje mesmo, amanhã, né? Então, assim, o que a gente precisa ter atenção e consciência é do valor. E a gente tem que apoiar o nosso relacionamento no Senhor, né? E não com os ouvidos, né? E com os olhos no que está acontecendo no mundo, né? Ou no mundo no contexto de afastados de Deus, mas aquilo que a gente conhece e entende da nossa relação com o nosso Senhor. Perfeito. Muito bem. Então, assim, pode, mas não deve. Então, pode, mas não deve. Pode, mas não deve ser, acho que é talvez a resposta aqui. Poder é uma palavra um pouco ruim, né? Exato. Assim como Paulo também nos adverte, né? Você pode muitas coisas, né? Mas a gente convém. Não é conveniente. Exato. E acho que aqui também é isso por algo muito maior, né? E o casamento ele tem um impacto muito grande na nossa vida, na nossa família. Não é algo que se restringe a algo a coisas pequenas, mas geralmente tem uma consequência muito grande. Eu acredito que as pessoas que já passaram por divórcios e estão nos acompanhando aqui sabem bem, né? Exato. E podem dar testemunho do quão traumático é finalizar um casamento e terminar uma relação. Eu acho que a gente pode continuar aqui no desdobramento dessa pergunta, que é se há situações em que Deus aceita o divórcio e um novo casamento, porque essa é outra questão, inclusive aqui no chat, alguém perguntou sobre isso. A Viviane perguntou, né, sobre um casamento posterior ao divórcio. A Fernanda também, né, que eu acho que entra nesse ponto também, pergunta se em relação à violência doméstica, como fica casamento, divórcio. Então, vamos lá. E porque como você falou, né, esse é um desdobramento natural, porque quando se pergunta se é possível o divórcio entre os cristãos, a pergunta que vem logo em seguida é: em quais situações isso é possível? E como nós vimos lá em Mateus 19, os fariseus eles estão chegando ali para Jesus, tentando mais uma vez colocar Jesus em saia justa, fazendo uma pergunta ali bem capciosa, fazendo ali uma pergunta a ele, tentando colocá-lo em sérios problemas. E a pergunta é com base em Deuteronômio 24. Então, tarefinha para casa, depois você lê lá Deuteronômio 24. Onde eles perguntam para Jesus mais ou menos assim: era permitido o marido repudiar, se separar da esposa por qualquer motivo?
Mas por trás disso tem uma outra coisa ali da realidade. Porque uma das questões que tinham por trás dessa pergunta dos fariseus é porque tinha duas interpretações de Deuteronômio 24 naquela época sobre o que é achar uma coisa indecente na mulher. Uma interpretação ia dizer que era adultério, que se a mulher adulterasse, então o homem poderia se separar dela. Mas outros iam afirmar, e já tentando... Aquele negócio, né? Vamos abrir uma brecha aqui para enquadrar o meu caso. Afirmavam que até mesmo se a mulher não cozinhava bem, a mulher era indecente, e então ele estava apto para se separar e se casar novamente. E a resposta que Cristo nos traz é, então, primeiro e novamente, o casamento é plano original de Deus. Isso tanto no Novo como no Antigo Testamento. E que foi por causa da dureza, então, do coração do homem que Moisés permitiu que houvesse o divórcio e regulamenta isso lá em Deuteronômio 24. Então, o que Jesus está falando por causa da dureza do coração do homem? Se a gente pudesse ali parafrasear, Jesus estava falando mais ou menos assim. Se houvesse humildade, quebrantamento, se houvesse uma verdadeira busca do Senhor, como inclusive a Fernanda aqui mesmo falou, que sem Deus o casamento ele se torna praticamente impossível, se houvesse disposição de perdão, de aceitação, reconhecimento de erros, disposição de acertar, haveria solução para os problemas, porque não há nenhum casamento que esteja tão complicado que esteja além do ponto da redenção e da restauração. Porque o maior de todos os nossos problemas, que era a nossa morte espiritual, a nossa impossibilidade de nos relacionarmos com o Senhor, Cristo o solucionou por nós, e hoje nós podemos desfrutar, quanto mais problemas de relacionamento. Então, e Cristo então e Paulo, aqui Cristo em Mateus 19 e Paulo lá em 1 Coríntios 7,15, vão dizer em quais circunstâncias o cristão pode se divorciar. Então Jesus diz, em caso de relações sexuais ilícitas. Mateus 19. Ou seja, em outras palavras, a partir do adultério. Certo. Paulo, então, lá em 1 Coríntios 7,15, ele traz mais uma cláusula de exceção, que é o abandono obstinado por uma das partes. Alguém ali resolve, não quero estar mais, estou indo embora, estou saindo de casa e não tem quem me faça voltar atrás. Esse é o chamado abandono obstinado. É uma cláusula de exceção. Então, nesses casos, é permitido o novo casamento. Em caso de adultério, em caso de abandono obstinado. Tanto que Paulo, lá em 1 Coríntios 7,15, diz: mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem ao irmão, nem à irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, uma coisa também que a gente acha que é bom lembrar é que o divórcio, mesmo dentro desses dois casos, é sempre o último passo a ser tomado. Sim. No caso do adultério, no caso do abandono, o divórcio deve ser sempre o último passo a ser tomado. Nós precisamos tentar e gastar todas as nossas forças tentando restaurar essa relação. Ou seja, o perdão precisa ser o primeiro remédio que a gente vai tentar dar para esse relacionamento. Perfeito. E
Outra coisa que a gente também tocou no domingo passado, na terça-feira passada, é que aqui nós estamos trazendo os princípios fundamentais a respeito do assunto. Sim. E cada caso necessita ser analisado de forma específica. Como, por exemplo, o caso aqui da nossa irmã que falou que se divorciou antes de se batizar, ela pode se casar novamente. É possível nesse caso, porque ainda não havia esse encontro com Cristo, não sabia-se ainda a respeito dessa realidade, e até porque a gente precisa se lembrar. E aí eu fico até meio receoso, mas por ser uma verdade bíblica eu não posso me acanhar de dizê-la. O divórcio não é um pecado imperdoável. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã que nos acompanha nessa transmissão, se por alguma eventualidade você acabou por pecar nessa área e clamou ao Senhor o perdão, se arrependeu de fato, então vida que segue e mantenha-se agora firme nesse novo relacionamento que você agora contraiu e procure agora honrar ao Senhor e glorificá-lo por meio do seu relacionamento. Muito bem. Eu continuo insistindo, né? A gente tem que pensar e estudar e trabalhar na manutenção dos nossos casamentos, né? Dos nossos casamentos não, mas do casamento de cada um de nós, né? Porque ninguém é casado aqui coletivamente. Eu acho que esse é um princípio fundamental para que nós possamos praticar isso que a gente comentou agora, o pastor Rodolfo falou, e que são as instruções de Jesus, né? A humildade, o quebrantamento, a busca verdadeira por Deus dentro do relacionamento, do casamento, a disposição sempre para o perdão, para entender, né? Para buscar o acerto dos ponteiros ali, enfim. E se você faz parte da nossa igreja e quiser também, acho que não sei se tem mais vaga pro encontro de casais, mas é uma boa oportunidade. Tem ainda? Parece que ainda sim. Então, é uma boa oportunidade para você também ouvir um pouco mais especificamente sobre isso. Exato. Acho que a gente deve usar mais e trabalhar mais e estudar mais como honrar a Deus casados. Não buscar pontos de fuga. Vamos buscar sempre a restauração para que não haja divórcio. Certo? Acho que estamos seguindo bem aqui, né? Vamos lá. Alguma coisa? Vamos em frente. Vamos em frente. Legal. Ainda no tema aqui, acho que a gente pode se dobrar um pouquinho mais sobre relações, como a gente pode, né? Como podemos restaurar relacionamentos que se quebram por conta de alguma desavença ou mágoa. Eu acho que aí é um ponto que às vezes as pessoas acabam perdendo o rumo uma das outras dentro de um relacionamento aí conjugal, né? Exato. Ou alguma coisa muito dura, corações muito duros, ou a dureza só de um lado, né? Porque o casamento ninguém fica casado sozinho, né? Você precisa de mais uma pessoa ali, a sua esposa ou seu marido, enfim. Então, como é que a gente pode, como é que a gente pode trabalhar para que sejam restaurados relacionamentos que foram quebrados por conta de coisas duras, desavenças pesadas ou mágoas muito profundas? E esse, né, é um outro fundamento que eu creio que é importante ser analisado nessa questão de relacionamentos, porque geralmente esse é um outro ponto que leva à separação, que leva ao divórcio, que são as constantes brigas, desavenças e as mágoas, né? Como a gente já falou aqui por várias vezes na igreja, não é aquela última briga que realmente levou ao divórcio, à separação. Na verdade, já é uma série de acontecimentos que vem ocorrendo com aquele casal, e aquela foi a última gota que fez o copo transbordar. Sim. Então, não foi especificamente aquela briga naquele dia, mas é algo que já vem sendo construído ao longo do tempo. E
olhando para a Escritura, não há outro caminho para restaurar relacionamentos que se quebraram pela desavença ou a mágoa que não seja o perdão. Que não seja o perdão. Perfeito. Esse é o melhor remédio. Porque se falamos que ele é o melhor remédio para se evitar o divórcio, com relacionamentos trincados, que às vezes ainda não se romperam totalmente, mas que estão trincados, o perdão também é. Mas é fácil? Não. C.S. Lewis mesmo já dizia que é muito mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. É mais fácil nós falarmos a respeito de perdão até que nós tenhamos que realmente perdoar alguém. Porque é um fato, nesse mundo caído que nós vivemos, onde os relacionamentos também são alvos dos efeitos do pecado, nós decepcionamos pessoas, pessoas se decepcionam conosco. E essas decepções, então, são aqueles ladrões que vão roubando a nossa alegria no relacionamento. Às vezes, até porque nós criamos uma expectativa muito elevada da outra pessoa. E aí, conforme o passar dos dias, dos tempos, a gente vai perdendo aquele encanto. Mas, e se nós observarmos, o pecado mais presente na vida da igreja é o pecado da mágoa. Pessoas ressentidas umas com as outras. Não só entre marido e mulher, pais e filhos, mas dentro da igreja também. Sim. Pessoas magoadas umas com as outras. E a pergunta é, como restaurar isso? Lucas 17, 3 e 4 diz: acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Ou seja, essa expressão aqui aparece 2 vezes Jesus a repetindo. Ou seja, aqui Mateus está chamando a nossa atenção para essa orientação de Jesus a respeito da necessidade do perdão. E conforme a gente olha para esses 2 versículos, algumas orientações a gente pode tirar aqui para a restauração dos relacionamentos quebrados. Qual é a primeira lição para essa restauração? Cautela. Nós precisamos ter cautela para nós não sermos injustos e às vezes tratar com muita dureza a outra pessoa. Porque, às vezes, diante da ofensa, nós, diante do erro, às vezes nós tratamos o outro com muita dureza. Nós somos muito ásperos, agimos de forma muito dura. E isso, ao invés de trazer solução, vai como gasolina no fogo. Quando a gente olha lá para João, que fala do relato da mulher adúltera que foi apanhada lá pelos fariseus, nós vemos como Jesus tratou aquela mulher, como uma pessoa que era digna de amor, mesmo estando no erro. Jesus, em momento algum, a inocentou do seu erro e do seu pecado, Sim. mas a tratou com amor, a tratou com dignidade. Perfeito. Mas também a confrontação. Tem um ditado aí, né? Eu até coloquei aqui no nosso esboço, que o tempo, se diz que o tempo é o melhor remédio para solucionar os problemas, meus irmãos, e não é. Não é. O tempo não é remédio para curar feridas. Pois é. Na verdade, diante da inércia das partes, essa ferida vai se abrir ainda mais. Pois é. Nós vemos isso com os irmãos de José, que 22 anos depois do encontro, ainda estavam preocupados. Como José iria tratá-los agora que o pai morreu? O silêncio também não é a voz do perdão. O Salmo 32 fala muito bem a respeito disso.
do que o silêncio a respeito do pecado, da busca pelo perdão, causou na vida de Davi. Mas lembrar que confrontação ela deve ser feita com atitude de amor. Perfeito. Ou seja, lá em Gálatas 6:1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Perfeito. Mas também o arrependimento, que a gente vê aqui em Lucas 17, ou seja, a mudança de mente, porque muitas vezes os relacionamentos vão se esfacelando também por falta de mudança. As discussões vêm, a necessidade da mudança está à porta, mas não há mudança. Justamente por causa do egoísmo, né? Somos egoístas por natureza, assim, Perfeito. pela natureza pecaminosa, né? Perfeito. E aí o arrependimento, muitas vezes ele não é de verdade, não é um arrependimento mesmo, né? Exato. Às vezes é só algo ali levado pela emoção e não de atitude, né? Perfeito. E por fim, o perdão. E perdoar, muitas vezes a gente tem no nosso meio aquela ideia de que perdão bíblico é amnésia. Não é amnésia. Mas não é cobrar mais a dívida do outro. Aquilo que a gente chama de ficar desenterrando defuntos. Sim. Ou seja, quando diante da próxima briga, mas lá atrás você fez isso. Isso não é perdão. Perdão é ficar livre e é também deixar a outra pessoa livre. Não é ficar trazendo isso novamente à tona, porque se há essa prática de ficar em todos os momentos trazendo esses problemas à tona, desenterrando esses defuntos, esse relacionamento não vai ser restaurado. Pois é. Ele vai continuar quebrado. Sim. A Fernanda ali colocou aqui, acho que uma frase que é do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Perdão é lembrar sem sentir dor. Acho Exato. que é por aí mesmo, né? Exato. É perdão, é sem sentir dor. Ou seja, aquela memória, ela vai, vez ou outra, vir à nossa mente. Porque não é amnésia, né? Não é amnésia. A gente já viveu. Mas de maneira alguma aquilo vai ter mais o efeito sobre as nossas vidas como tinha anteriormente. É interessante como como Jesus lida com Pedro diante da sua falha. Pedro nega Jesus por 3 vezes, mas posteriormente Jesus trata Pedro com amor, só perguntando: tu me amas? E eu creio que é dessa forma que nós precisamos lidar, porque como você falou, e a gente tocou também um pouco nisso na nossa transmissão passada, nós somos muito apegados às nossas convicções. Nós somos muito agarrados às nossas ideias. E não queremos muitas vezes abrir mão, dar o braço a torcer, às vezes reconhecer que é melhor dar um passo para trás para dar 2 para frente lá adiante. Então, em virtude dessa nossa muitas vezes impossibilidade de ceder, os relacionamentos vão se esfacelando ao longo da caminhada. E sempre lembrar, meus irmãos, procure ajuda. Não deixe para que quando a situação já está praticamente irremediável, que você vai procurar ajuda. Eu já falei aqui na igreja, não é segredo para os irmãos, que muitas vezes parece que as pessoas na igreja pensam que o trabalho do pastor é ser coveiro. É fechar a tampa do caixão e tocar pro Uhum. cemitério e enterrar. Mas não, meus irmãos, nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho é te ajudar. Ajudar vocês enquanto casais, já logo no início, a tentar restaurar esse relacionamento para que ele continue aí para todo sempre. Muito bem. Tem 2 perguntas aqui, não sei se a gente consegue encaixar.
A Carol perguntou, falando que a sogra dela é católica e está arrumando um batismo de uma criança de pais não casados, perguntando se é lícito, né? Falar da Igreja Católica talvez a gente não dá para falar aqui, mas... Até onde eu sei, legalmente falando, não o catolicismo romano não aceita de pais o batismo de crianças de pais que não são casados. Aqui, na nossa, nós reconhecemos o batismo infantil, inclusive nós temos transmissões aí a respeito disso, mas é importante também que os pais estejam aí casados, até porque eles vão assumir compromissos de ambos com cuidado daquela criança. Pois é. E a Jacine trouxe aqui um assunto dela, aí eu não sei se... Acho que talvez o ideal, acho que é um pouco do que você falou, né? Buscar uma ajuda, porque talvez o caso dela seja bem particular, né? Ela está dizendo que, ela expôs aqui pra gente no chat, que ela está separada do marido, não tem mais nenhum tipo de relacionamento com ele, mas ainda moram na mesma casa. Talvez aí, acho que o caso era buscar um aconselhamento, talvez, sim, né, pastor? Exato. Quem sabe ainda esse casamento ainda tem a possibilidade do retorno. Embora ela esteja dentro dessa cláusula de exceção que a Escritura nos dá, que é o caso do adultério, mas quem sabe ainda haja solução. E eu acho importante, Gui, a gente voltar um pouquinho também, já que a gente tocou nesse caso da separação, lá da pergunta da Fernanda que ela fez em relação à violência doméstica. Sim. Como que fica essa questão do casamento, do divórcio. E que também a gente tem visto bastante casos, né, nesses dias. Verdade. De violência, o aumento da violência doméstica, até mesmo de homicídios dentro do ambiente do lar. Esse é um caso bem delicado. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é continuar tentando tratar a questão. Que a pessoa, o ofensor, ele mude de vida, ele se arrependa, não tenha mais esse tipo de prática. Até porque nós precisamos levar que ele é um pecador como qualquer outro, e que se não for a graça de Deus sobre nós, qualquer um de nós estamos sujeitos a essa questão. Mas se da outra parte não há arrependimento, mudança de vida, pelo contrário, a ameaça à vida do cônjuge aumenta cada vez mais. Então, primeiramente, tentar de todas as formas para que essa pessoa seja presa, que ela responda criminalmente pelo crime que ela está cometendo. E eu particularmente acredito que nesse caso específico de um risco de vida, o divórcio também seja algo permitido. Muito bem, vamos seguir aqui. A gente tem mais uma questão também ainda dentro aí do campo dos relacionamentos, que é o seguinte: como é que a gente pode se despojar da mágoa que tanto nos atormenta? Parece fácil, mas não é. E quando o perdão não depende só de você, como fica? Porque acho que é isso que a gente falou, né? Eu posso muito bem aqui estar consciente disso. E uma das partes muito disposto ali a reatar, disposto a trazer as coisas de volta, né? A abrir mão. Mas às vezes a outra parte não está disposta a abrir mão, né? Exato. Como é que a gente consegue lidar com isso e auxiliar? Então, um primeiro conselho para nós nos livrarmos dessa mágoa é rejeitar a ideia de ofensas. Porque nos relacionamentos, muitas vezes quando nós somos ofendidos, a primeira coisa que vem à nossa mente também é a ideia de retribuir, a ideia da vingança, mas isso só vai fazer com que a mágoa entre as pessoas aumente ainda mais. Essa ideia de
cada um trazer uma resposta mais dura do que o outro, cada um tentar uma ofensa maior do que a outra, isso só vai trazer mais problemas e vai acentuar ainda mais a mágoa. Tanto que lá em Romanos 12 fala: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O próprio Senhor Jesus, a gente vê ele não revidando com ameaça, com ofensa, quando ofendido ou ameaçado. Lá em Isaías 53, falando a respeito daquilo que mais tarde Jesus faria, diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mas um segundo conselho é: tome a iniciativa para a solução do problema. Sim. E isso não importa se você é o ofensor ou o ofendido. Cabe a você a iniciativa do processo de cura e do perdão. Porque, pegando esse gancho que você falou, às vezes do nosso egoísmo, de não abrirmos mão das nossas convicções, eu sendo a parte ofendida, eu vou ficar: não, o Gui me ofendeu, ele precisa vir aqui me pedir perdão. Eu tô aqui esperando. Exato. Aí, ou se eu sou a parte que ofendi, às vezes eu tô achando que eu estou certo. E não me dirijo a você para lhe pedir perdão. Mateus 5, 23 e 24 diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Olha que interessante. Jesus está dizendo algo muito sério. Olha, se você tem problema com alguém, você nem deveria estar aqui adorando. Você precisa ir lá resolver o problema. Com o problema resolvido, aí você vem adorar. E evitar as desculpas. Ninguém é perfeito, é raro humano, a ofensa foi tão pequena, aconteceu há tanto tempo. São faltas de iniciativa para tratar o problema. E essas faltas de iniciativa para tratar o problema só acentua mais o problema. E aí perguntando, né, a outra parte da pergunta: mas se a outra parte não perdoa ou ela não toma iniciativa, preocupe-se em fazer o seu papel, independentemente da reação da outra pessoa. Mateus 18, que fala a respeito disso, fala: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Mas, de forma enfática, aqui o que Jesus ensina é que nós precisamos tomar a iniciativa. Perfeito. Independentemente de qual vai ser a resposta da pessoa. Porque nós vemos aqui, em 3 situações, a pessoa indo até a outra para tentar resolver aquele problema. E eu creio que essa deve ser a nossa perspectiva. Independente de qual seja a resposta, tentar restabelecer aquele relacionamento, procurar o perdão para que essas mágoas então sejam curadas. Muito bem, muito bem. Tem um ponto aqui da Fernanda. No caso da busca pela ajuda, é mais comum a mulher dar esse passo e muitas vezes somente ela ou um dos dois, né, buscam sozinhos. Qual seria a orientação? Acho que tem um ponto aí que é um pouco do que a gente falou da dureza, né? De reconhecer, né? Reconhecer o erro e entender que precisa de ajuda, a humildade aí, né? Exato. Como é que a gente pode
qual que seria uma orientação aí de busca pela humildade aí, pastor? Olha, na verdade, nas páginas da Escritura e a busca da ajuda, vamos dizer, no caso específico do pastor. A esposa... Qual seria, então, vamos dizer, né? O casal está com problema, a esposa procura o pastor e fala da resistência do marido em procurar a ajuda. Eu falo assim, pela minha posição, eu então procuraria tentar entrar em contato com esse marido para conversar com ele, para tentar então quebrar com essas barreiras, para que então ele aceite esse aconselhamento, esse tratamento com o casal, para que então os dois possam ser tratados e cuidados nesse momento. Então, o caminho se a esposa toma essa iniciativa, ela falar com o pastor a respeito, e então eu creio que um bom passo seria esse pastor procurado, ele tentar então entrar em contato com essa pessoa, para que então comece esse primeiro a tratar essa resistência ao reconhecimento, para que ele reconheça a necessidade e posteriormente se trate os dois. Certo. É igual o pastor Aguinaldo fala na questão de cuidado com filhos, né? Geralmente os filhos chegam numa certa idade que eles não ouvem os pais. Às vezes o melhor remédio é você pedir uma ajuda externa, próxima à criança, ou o adolescente, ou o jovem, para que ele então comece a colocar na mente dele, e então ele comece a aceitar aquela ideia. E aí eu creio que também no caso do casal, nesse caso, também isso seja válido. Que então, qual que é o primeiro caso disso? Então, é fazer com que as barreiras contra o aconselhamento se caiam. Havendo sucesso nisso, aí começa-se o tratamento com o casal, o aconselhamento bíblico. É porque nós... todos, né? E principalmente os homens, né? São orgulhosos demais para aceitar que estão errados, né? Verdade. E acho que um dos pontos é justamente esse. Acho que um aspecto importante acho que a gente falou agora, né? De tentar de evitar essas desculpas, porque a primeira reação do ser humano, e principalmente o homem, é tentar achar a culpa na mulher, né? Adão já fez isso logo de cara, exato, né? Exato. Na verdade, sim. Adão tentou culpar Deus e a mulher. Falou assim, foi essa mulher que você me deu aí que fez esse negócio, né? Então, primeiro, acho que esse aspecto inicial é a gente olhar, tentar tirar da nossa mente, falando, peraí, eu tô fazendo alguma coisa que tá errado aqui. Se não tá bom, se a relação tá ruim, alguma coisa que é culpa minha também. Exato. Então acho que o primeiro aspecto é esse, e acho que é fundamental isso. Não deixar para procurar quando as coisas já estão... o copo já transbordou, né? Eu sei que nem sempre é fácil, mas buscar ajuda, que não seja do pastor, mas enfim, de alguém que você sinta que possa te ajudar nesse aspecto é importante. E nós, como família, né, como corpo de Cristo, devemos nos tratar assim, né? A gente deve procurar nossos irmãos para dividir os problemas, os fardos. Talvez nem sempre seja conveniente tratar com um irmão, mas que seja o pastor, mas acho que o mais importante aqui é não deixar que isso seja jogado de lado, achando, né, como a gente falou, que o tempo vai resolver, porque não vai resolver. Então talvez sejam assuntos talvez mais específicos ou de problemas muito particulares, cada um num contexto, mas acho que de maneira geral essa seria a instrução e a orientação a todos aqui. Tem algumas perguntas aqui.
A Arlete colocou, eu não consegui entender exatamente o contexto. Falei, desculpa, sei que é adultério, mas pergunto, vai viver em pecado? É que tem uma pergunta anterior. Ah, onde tá, então eu perdi aqui ela a sequência. Um cristão se divorcia de sua esposa cristã para se casar com outra pessoa cristã. Como fica essa situação? Adultério? Então assim, o Arlete, se a razão do divórcio não foi por uma dessas duas causas que aqui nós listamos anteriormente, o adultério propriamente em si, ou por causa do abandono obstinado da outra parte, esse casal ele encontra-se em adultério. E ele encontra, então, pecando diante do Senhor. Como resolver isso? Agora que já constituíram a família, tudo, eu não aconselharia a o separar porque seria mais um problema. Mas esse casal precisa pedir perdão ao Senhor e se arrepender disso e resolver essa situação diante de Deus. Porque eu não sei se é isso que a Arlete tem em mente, mas possivelmente eles separaram porque faltou amor, incompatibilidade de gênios, por motivos banais. E, biblicamente falando, eles então encontram-se em adultério. E eles precisam resolver essa situação diante do Senhor. Muito bem. A primeira parte da pergunta da Arlete sumiu para mim aqui, eu nem tinha visto. Então, desculpem, agora o pastor tá atento aí também e pegou. Coisas do Facebook. Pois é, vamos lá. A Alessandra, eu não sei se é a Alessandra ou se é o presbítero Eliezer aqui, tá? Que tá tentando pegar a gente na curva aqui. Porque ele mandou uma pergunta, vamos lá. Para perdoar não é necessário que a outra parte se arrependa, verdade. É isso. Mas para reatar o relacionamento, é necessário esse arrependimento? Eu não sei dizer se é necessário, mas que é de suma importância a necessidade desse arrependimento, eu creio que sim. Por quê? Porque é o arrependimento e o arrependimento bíblico que é essa mudança de vida, essa transformação, esse abandono de práticas, é que vai então dar uma nova direção para esse relacionamento, que vai fazê-lo agora entrar, as engrenagens agora vão se acertar. Por quê? Porque se não há o arrependimento, a possibilidade das mesmas práticas, das mesmas atitudes, das mesmas posturas anteriores voltarem a ser praticadas, vai ser grande. E com isso, a possibilidade da restauração desse relacionamento vai se tornando mais difícil. Verdade. Então, pensando bem, eu acho que é necessário sim o arrependimento. Para o bem desse relacionamento, é necessário sim o arrependimento para que então as velhas práticas sejam deixadas de lado e as novas práticas pautadas pela palavra do Senhor que sejam realizadas pelo casal daqui para frente. Muito bem, vamos em frente. Concordo com você, viu, Benoni? Tá, a gente é muito condescendente com a gente mesmo, né? Exato. A gente passa a mão na nossa própria cabeça, mas na hora de apontar o dedo pro outro é rapidinho, né? A gente tá sempre disposto a achar um defeito no outro, achar a culpa no outro, e quando é pra gente olhar pra dentro, a gente tem muita dificuldade e sempre quer passar isso pra frente. Então, não, isso aí é problema. Exato. É o Eliezer aqui. O Eliezer, né? Tá aqui, o Otávio também tá aqui, Otávio, meu cunhado. Otávio, bom você estar aqui também. Seja bem-vindo, Otávio. Beleza. Então vamos aqui em frente. Tem mais uma pergunta aqui que agora é da nossa pauta aqui, né? Do nosso resumo esboço. Como é que, acho que também a gente já falou um pouco sobre isso, mas tentar passar mais rapidinho por ela, que é como podemos buscar o caminho do perdão e tomar de volta aquilo que o inimigo saqueou da nossa vida?
Eu, antes de responder essa pergunta, eu quero fazer uma ressalva a respeito da pergunta. Tá. É muito comum hoje no nosso meio, principalmente pela influência pentecostal, neopentecostal no nosso meio, essa ideia de que todos os problemas de relacionamento que nós enfrentamos são advindos do inimigo. Que ele é o responsável por todos os problemas na nossa casa. E eu creio sim, que o inimigo ele tenta nessa área nos fazer que quebremos os mandamentos do Senhor. Mas nós não podemos atribuir somente ao inimigo os nossos problemas de relacionamento. Porque, na verdade, nós muitas vezes somos muito mais responsáveis pela derrocada do nosso relacionamento do que, às vezes, propriamente o inimigo. Uhum. Porque aí entra dentro daquilo. Então, eu terceirizo a culpa para não assumi-la. Então, eu creio, sim, que pode haver, sim, influência do maligno, mas a gente precisa se lembrar também que muitas vezes nós somos os responsáveis pela derrocada dos nossos casamentos. E grande parte do problema que nós enfrentamos neles, nós somos os responsáveis. Então, o caminho não tem outro, é o perdão. É estar disposto a perdoar ou estar disposto a receber o perdão. Então, esse essa via para a gente buscar o caminho do perdão. É estar disposto a dar o perdão para outra pessoa e estar disposto também a receber o perdão. Porque não há dificuldade só em dizer, eu te procurar e falar, Gui, me perdoa pelo que eu fiz. Muitas vezes também, às vezes até há, por exemplo, a sua disposição em chegar até mim e falar, Rodolfo, me perdoa. Mas o meu orgulho ser tão grande, eu falo, não, eu não te perdoo. Eu não te perdoo. Se você depender do meu perdão para viver, você vai morrer. É um problema seu. Então, há essa necessidade e essa disposição nos dois pontos. Tá certo. Eu não sei se a gente vai conseguir entrar no próximo tema, viu? Pelo horário aqui. A gente começou atrasado, mas a culpa não são dos nossos irmãos. Aí a gente não quer penalizar aí com o horário. Mas eu acho que antes da gente decidir isso aqui, só que acho que era legal falar sobre o Ricardo Simeonato deixou aqui uma questão que é, levando em conta Mateus 19:9, se o divórcio não foi por imoralidade sexual, o próximo casamento será uma vida de pecado constante? Enquanto não houver a procura por esse casal, desse perdão da parte de Deus, e reconhecer que realmente eles erraram nessa atitude que eles tomaram, sim, eles vão estar pecando. Então, se aí entra dentro daquela pergunta também lá da Arlete. Então, se a separação não foi em virtude de adultério, ou não foi por abandono obstinado da outra parte, e assume-se um novo casamento, há o pecado aí. Sim. E há o pecado constante. Mas aí a gente precisa se lembrar que essa situação não é um pecado imperdoável. O pecado imperdoável é somente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse casal, então, precisa reconhecer o seu erro, clamar ao Senhor perdão e agora envidar todos os esforços para que essa realidade não aconteça novamente entre eles. Por quê? Porque a possibilidade de um novo divórcio é muito grande. É igual, geralmente, quando você conversa com alguém que é um assassino contumaz, ele fala que o difícil é matar o primeiro. Os demais, ele já não sente mais nada. Na questão do divórcio, é semelhante. O difícil é o primeiro.
os demais não precisa de muita coisa para acontecer. Então, nesse caso, arrependimento, busca do perdão de Deus e não praticar novamente essa realidade. Perfeito. Muito bem, é um tema difícil, né? Porque fala das nossas relações e aí é nessa hora, né? E no casamento é onde você é mais você ainda. Exato. Né? E aí os defeitos ficam mais expostos, as qualidades também, mas a gente acaba, infelizmente, deixando os defeitos mais evidentes, né? Por isso que precisa haver muito amor pautado no Senhor, né? Na misericórdia do Senhor, para que nada disso aconteça, né? Para que toda essa problemática que a gente está falando aqui, de um segundo casamento, para que nada disso aconteça, a gente precisa vigiar, precisa buscar no Senhor, fundamentar a nossa família, os nossos relacionamentos, para que possamos em todo o tempo viver uma vida que agrada ao Senhor, confiado na sua misericórdia, né? Não no seu próprio braço, na nossa força. Não, eu vou aguentar esse casamento. Assim, não. Todos os nossos compromissos, aqueles compromissos que você fez, se você é casado lá no dia do seu casamento, né? Você primeiro fez ali um compromisso civil. Você escreveu lá, prometendo lá que você se comprometendo com aquela pessoa. E segundo, se você casou, se você fez uma cerimônia depois, né, pedindo a bênção do Senhor para esse casamento, muito provavelmente você fez promessas, né, para o seu cônjuge. Então, e essas promessas só serão cumpridas pela misericórdia do Senhor. Então, a gente precisa buscar nele a sabedoria para isso. Perfeito. Para conviver assim. E a Fernanda falou algo interessante aqui também, que no contexto bíblico se atrelou muito aos problemas do casamento, ao adultério, mas hoje temos problemas tão graves quanto o abandono emocional pode provocar também muitos danos. É o estar juntos, mas separados. Pois é. E isso realmente extremamente danoso para o relacionamento. Pois é. Por isso, muita atenção. E aí, para a querida aí Jaciene, desculpa, que está acompanhando a gente, busque ajuda, minha irmã, minha querida, porque percebe-se aqui pelo relato dela que ela tentou perdoar e buscar, mas acho que buscar uma ajuda externa aí, né, de um pastor, enfim, pode te ajudar nessa sua fase, para que Deus te ajude nisso. Exato. Tá bom? Legal. Bom, acho que a gente conseguiu chegar bem no tema. Acho que os próximos a gente pode tentar fazer aí, juntar mais umas perguntas para a próxima sessão, porque se a gente entrar aqui, talvez vai se delongar demais no horário. Exato. O que você acha, pastor? Não, eu acho que a gente pode deixar para uma próxima... lá no começo eu já falei, né? Que a gente ia falar sobre sexualidade, sexo, se desse tempo. Pois é. Então essas já seriam as perguntinhas bônus. Bônus, Exato. Então eu acho que a gente pode deixar isso para uma próxima rodada de perguntas. A gente não vai fugir do tema, não. Acho que só acho que vale a pena tratar disso com mais tempo e não passar correndo. Exato. Até porque são temas muito atuais. Sim. E que vale mesmo a pena a gente gastar um bom tempo falando a respeito disso. Exatamente. São fundamentais num casamento, a gente não pode deixar de lado, não pode fugir do tema. Então acho que aí fica já uma propaganda, né? Para uma próxima aí, a gente vai estudar se a gente consegue juntar com mais outras perguntas que estão aí por vir e fazer um exclusivo sobre sexo e sexualidade no casamento e na vida, porque é algo que faz parte da criação, faz parte do plano de Deus, mas o ser humano, pelo pecado aí, corrompeu e a gente precisa entender e resgatar essa bênção do Senhor. Exato. Gênesis 3 lançando seus tentáculos também sobre essa área. É isso aí. Bom, então vamos ficando por aqui hoje, encerrando esse estudo. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram aqui conosco,
tiveram paciência, né? Lá no início. Exato. A gente atrasou aqui. A gente pede desculpas, mas enfim, a gente é que tá um pouco, como a gente falou, refém de algumas questões tecnológicas, mas pela graça do Senhor a gente conseguiu aqui O se Mark reunir, Zuckerberg e a Vivo hoje colocaram o pé na nossa transmissão. Tá certo. Meus irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado pela a presença de todos vocês, pelas colaborações, os nossos companheiros fiéis aí de todas as nossas transmissões. Já fica aqui o convite para as nossas demais programações. Amanhã, quarta-feira, temos reunião do Coinos Caçandoca. O link vai ser postado nos grupos da igreja. Na sexta, nós temos o Coinos Solidônio, que são os nossos grupos familiares, pequenos grupos, células, que vai se reunir na sexta-feira. O link também é disponibilizado. E também já fica aqui o convite para domingo. Domingo, 10 horas da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical, que também vai ser aqui pela nossa página no Facebook. Legal. E domingo às 19 horas, se o Senhor assim permitir, nós também teremos aqui presencialmente o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Isso aí. Se você ainda não fez a inscrição para o culto, corre lá, que ainda deve ter algumas vagas para o culto presencial. Exato. E na Escola Bíblica, pela manhã, nas 10 horas, a gente vai continuar lá nos fundamentos da fé ainda, né? A gente ainda está trabalhando nesse tema, então corre lá, pega, se você quiser, se você não tiver atualizado, consegue pegar lá no aplicativo da nossa igreja os estudos lá em PDF para você dar uma recapitulada e assim participar conosco, tá certo? Então, vamos ficando por aqui. Pastor, a senhora, por favor. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por esse tempo precioso que o Senhor nos dá aqui, por meio dessas plataformas, mesmo distantes presencialmente, mas unidos por meio da tecnologia, entendermos aquilo que o Senhor tem para os relacionamentos e aquilo que o Senhor espera em cada um deles. E a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude, pois vivemos, ó Deus, em um mundo caído, ainda vivemos sob os efeitos do pecado, e esses, ó Deus, tentam manchar os nossos relacionamentos, tentando, ó Deus, fazer com que os mesmos se desfaçam. Mas, ó Deus, que no nome de Jesus, que a palavra do Senhor, que um dia diante do Senhor e da igreja dissemos que é a nossa única regra de fé e prática, de fato assim o seja. Que nos nossos relacionamentos e em todas as áreas da nossa vida, a palavra do Senhor é que tenha a última e a única vez sobre todas as questões em nossas vidas. Que procuremos, ó Deus, honrar e glorificar o Senhor também por meio dos nossos relacionamentos. Abençoa-nos, ó Deus, abençoe a todos os nossos irmãos, as famílias da nossa igreja, aos nossos irmãos que encontram-se enlutados, que a paz do Senhor seja sobre todos eles. Nos dê, ó Deus, também uma noite de descanso, é o que pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite e até mais. Deus os abençoe, meus irmãos. Grande abraço.